Fala, meus amigos aspirantes a dev, como é que vocês estão? Estão de boa? Primeiro eu queria me desculpar pelo atraso do vídeo, falei que ia sair um vídeo por semana, era para ter saído segunda e só vai sair hoje, na quarta-feira. Era para ser uma semana onde eu ia cumprir aquela minha rotina de estudos, mas aí eu tive uma brilhante ideia de, e se eu abrir a Unity? Rapidão ali, só quero testar. Eu deixo aqui com vocês o nosso jogo que a gente criou na Unity, isso mesmo. O jogo que era para demorar uma sessão de vídeos, eu consegui fazer no primeiro vídeo. Não é um jogo completo, eu já deixo bem claro aqui para vocês. É um jogo ali bem assim, fraquinho, ele ainda tá só andando, pulando, ainda não tem animações. Eu tô preso nessa parte de animações. Porém, com o jogo já em andamento, a nossa série vai se chamar do jogo básico ao jogo muito bom. E agora, fiquem com o jogo. Valeu! Então, pessoal, tá aqui o nosso joguinho. Nosso joguinho foi uma ideia tirada do ChatGPT. Eu pedi para ele fazer uma ideia para a gente começar ali a pegar a base, né? Pegar a nossa base ali no jogo. Então, ele deu uma ideia de a gente fazer um jogo de uma galinha ninja. Uma galinha onde a missão dela é fugir do galinheiro. Eu sei que ainda não tem um galinheiro, ainda não tem um fazendeiro. Isso é coisas que a gente vai implementar durante toda a série. O que a gente tem hoje é uma galinha. Essa galinha, como eu disse, ela está andando para o lado e para o outro no eixo X e está pulando no eixo Y. Uma coisa que eu vim aprendendo muito sobre isso é a questão de botar uma física, tanto no mapa quanto na galinha. A gente vai dividir esse vídeo por partes e a gente vai começar pelo mapa, que foi a primeira coisa que eu construí. O mapa a gente pode vir aqui, ó, no grid. Esse grid aqui é como se a gente conseguisse botar uma grade. O grid é uma grade onde a gente vai construir o mapa. Como é que a gente constrói esse mapa? A gente bota esse grid e depois a gente vem aqui em Tile Palette. O Tile Palette eu peguei lá da Asset Store, deixa eu só aqui. Peguei lá da Asset Store, que é a loja da Unity. E lá tinha esse daqui que eu gostei bastante, então eu peguei para fazer a construção aqui já inicial do nosso mapa, do nosso primeiro mapa, que é um mapa de aprendizado. A gente pega aqui um bloquinho qualquer, a gente consegue adicionar ele aqui. Eu vou deixar o vídeo aqui no card aqui em cima, que é o vídeo do rapaz que me ensinou a fazer isso aqui. E lá ele vai explicar detalhadamente como é que faz cada passo do que eu fiz aqui. E o segundo passo foi adicionar nada mais nada menos do que a nossa galinha. Ela tá aqui, ó, essa coisa bonitinha aqui. Então, para a gente botar, a gente usou esse Capsule Collider 2D. Se a gente tirar ele e executar aqui o código, a galinha ela tem que cair. Vamos ver se a galinha vai cair. Ó, a galinha caiu. Por quê? Porque esse Capsule Collider é o que dá a colisão da galinha com o chão. Ou seja, sem esse Capsule Collider, a galinha não tem física nenhuma. O Capsule Collider é nada mais, nada menos do que essa bolotinha aqui. A gente pode até redimensionar ela aqui, ó. Coloca ela no tamanho da galinha. Porque aí ele vai reconhecer a galinha. Aqui. Ele vai reconhecer o tamanho da galinha e assim ele já vai adicionar a física manualmente. Ou seja, não precisa com que a gente construa a física da galinha em si. Porque isso a Unity já faz por nós. Então, assim a galinha já não vai mais cair. Ela vai reconhecer o chão. Assim que o Capsule Collider colidir com o nosso Tile... Nossa, meu amigo, que vergonha. Ai, que vergonha, cara. Eu esqueci de ativar aqui, rapaziada. A gente vai ativar aqui agora sim. Então, quando a gente ativa aqui, ela vai reconhecer, a galinha vai reconhecer o chão, né? O Collider vai reconhecer o chão e assim ela não cai mais. Como eu disse, a galinha ela tá andando da esquerda para a direita e está pulando. Vamos ver. Ó, ela anda da esquerda para a direita. Ela não tá pulando. Ela não tá pulando porque não sei. Voltando, como eu havia falado, a minha galinha ela tá pulando. Ela tá pulando, galera. Agora ela tá pulando. Agora eu afirmo com total convicção de que ela tá pulando. Ó, que é isso. Isso aqui a gente já pode dizer que é um jogo AAA. Isso aqui já vai bater de frente ali com God of War,
já vai bater de frente ali com Red Dead, GTA 6, aqui tudinho já bate de frente aqui só nesse pulinho aqui. Então, foi isso, mais ou menos isso que eu vi durante essa semana. Outras coisas bem interessantes, tipo, como é que a galinha tá andando pro lado pro outro, como é que a galinha tá pulando. Essa parte a gente faz lá no script. Então a gente acessa aqui a parte do Assets, a gente entra na pasta Script e aqui tá o script da galinha, o que faz ela andar para um lado para o outro, o que ela faz ela reconhecer o chão, o que ela faz pular, tá todo aqui no C#. E foi aqui que eu aprendi isso da linguagem C#, que é uma linguagem muito boa, eu estou gostando muito de aprender ela, e eu espero do fundo do meu coração que eu consiga me especializar na linguagem C#. E eu espero que você que está me assistindo também consiga se especializar nessa linguagem, por ela ser muito boa, cara, muito boa de verdade para a gente fazer qualquer coisa. Então, a gente começa aqui com um código. Esse código ele vem por padrão, ele vem com uma função chamada start e outra função chamada update. A função start, assim que a gente dá um play, a gente aperta aquele play para testar o jogo, ele inicia tudo de uma vez só. E a função update é uma função que ela vai atualizando ao decorrer da taxa de frames. Então vamos aqui para o código. A gente começou criando um input do tipo horizontal. Esse input ele vai representar a movimentação do eixo X. O que vai representar dele para a direita e para a esquerda vai ser o input horizontal. O Rigboard 2D é o responsável pela física. Quando a galinha reconhece o chão, ele é o responsável por fazer isso, por fazer com que ela reconheça o chão e que não passe reto. O Private Float velocidade, a gente vai ver lá na frente por que eu fiz essa função. Esse Serialize Field, eu aprendi que ele é para a gente conseguir mexer lá dentro da Unity. A gente não precisa mais voltar no código para mexer na velocidade, nem no salto, nem no pé e nem na layer chão. A primeira coisa que a gente fez foi um Private Void Awake. Eu aprendi que esse Private Void Awake ele é algo comum entre os desenvolvedores de jogos. É uma função que é comum entre os desenvolvedores de jogos. Então, aqui ela recebe RB. O RB é igual ao getComponent, ou seja, ele vai buscar lá dentro da Unity o componente chamado Rigboard 2D, ou seja, dentro da galinha ele vai buscar um componente chamado Rigboard 2D. Como eu disse, aqui tem o Void Start, a gente não usou o Void Start ainda, a gente está usando só o Update e Awake. No Update, a gente conseguiu fazer com que a galinha fosse para um lado e para o outro. Como é que a gente fez isso? A gente pegou o input horizontal, a gente botou igual a input, que é a entrada de dados, ponto, getXWAL. O que é esse getX? GetXWAL é a passagem do jogador. Quando ele aperta a letra A e a letra D, ele caminha de uma forma que não é suave, é uma forma mais dura, vamos dizer assim. Se a gente tirar o HAL, ele fica uma forma suave, a gente vai apertar e ele vai parar, ele vai deslizar um pouquinho mais antes de parar. E esse horizontal é um padrão já da Unity, que ele reconhece as letras A e D e as duas setinhas do teclado, a esquerda e a direita. Para a gente fazer o nosso querido e amado salto, que foi o que a gente fez, a gente botou um pequeno if aqui, rapidão para a gente conseguir. O if é igual a getKeyDown, ou seja, quando uma tecla for apertada, que no caso a keycode, ou seja, a tecla selecionada foi a space, ou seja, que é o espaço. Quando isso acontecer, quando a gente pressionar o espaço, vai ser adicionada uma força ao Rigboard, que é no vetor 2 up, ou seja, para cima, vezes salto. Esse salto é o que eu botei aqui em cima, para a gente não precisar ficar voltando aqui no código toda vez que a gente quiser alterar essa função. Então eu botei salto aqui para a gente conseguir mexer. Eu coloquei Serialize Field também para a gente conseguir mexer lá dentro da Unity. Aqui embaixo eu coloquei um hang, que é tocar. Por que eu coloquei esse tocar? Quando a gente tira o tocar, a gente vê que a galinha ela vai dar vários pulos. Ou seja, a gente dá um pulo, depois outro, depois outro, depois outro. Enquanto apertar espaço, ele vai dar pulo. Quando eu botei esse hang, eu botei tocar. Ou seja, ele mexe na física 2D do overlap circle. Ele pega a posição do pé, que eu vou voltar aqui para mostrar para vocês.
ele pega essa posição aqui dessas duas setas e faz um cálculo junto com a layer chão. Ou seja, assim que o pé position triscar na layer chão, ele vai dizer que você pode já pular. E eu botei um raio de 0.2 F, ou seja, quando aquele raio ali encostar na layer chão, ele vai pular. E o if, a gente coloca aqui o input get key down, que é quando a gente aperta a tecla. Se ele for positivo e estiver tocando, ou seja, estiver tocando ao chão, ele vai adicionar uma força da altura que a gente colocar. Eu vou mostrar para vocês onde fica. Então, a altura que a gente colocar, ele já vai pular. Fixed Update. Esse aqui foi o que a gente fez ele andar para a esquerda e para a direita. O Fixed Update é nada mais nada menos do que uma taxa de quadro fixa. Ou seja, se eu rodar no meu computador que pega 30 FPS, se você rodar no seu que pega 300 FPS, o jogo vai rodar da mesma forma. Ou seja, não tem alteração. E isso é muito bom quando a gente vai trabalhar com direita e esquerda, quando a gente vai trabalhar com pulo nos eixos X e Y, porque assim não há alteração. Então não há aquele medo do personagem em um computador melhor andar mais rápido, no outro computador andar mais devagar. Então, um jogo 2D de plataforma, isso é crucial a gente ter. Então, aqui eu boto um RB.Linear Velocity. Esse Linear Velocity, se você estiver estudando através dos vídeos que eu vou colocar aqui embaixo, você vai ter uma dor de cabeça, porque na atualização 6.1 da Unity, isso aqui mudou. Antes era RB.Velocity. E eu tive uma baita dor de cabeça por não saber disso. Quem me ajudou dessa vez foi o nosso querido e amado amigo ChatGPT. Então, eu boto RB.Linear Velocity é igual, ou seja, vai receber o new vector 2, ou seja, um vetor 2, que o vetor 2 é eixo X e eixo Y, são dois vetores. Aqui eu boto o input horizontal, ou seja, foi o horizontal que a gente pegou aqui em cima. Eu boto ele vezes a velocidade. A velocidade eu peguei aqui em cima, private float foi velocidade, ou seja, para mim não precisar voltar no código para mexer na velocidade. E aqui na frente eu coloquei vírgula RB linear velocity.y, ou seja, para não mexer na velocidade do y, porque o y está sendo mudado aqui no if. Então, todo esse script é o que fez a nossa galinha andar da esquerda para a direita e pular. Vamos testar de novo? Ó, deixa eu clicar aqui. Ó, andou, pulou, andou, pulou. Aí aquele Serialize Field que eu mostrei para vocês, eu consigo alterar ele aqui, ó. Se eu quiser colocar aqui no Serialize Field, se eu quiser colocar velocidade 600, olha a velocidade que a galinha vai andar. Ó, sumiu, viu? De tão rápido que ela tá, ela sumiu. Se eu quiser colocar aqui a velocidade 30, agora vamos colocar uma velocidade mais baixa, vamos colocar uma velocidade aqui 20. Se eu botar 20, ela vai ficar extremamente rápida. Ó a velocidade que ela fica, muito rápida, ou seja, eu não preciso estar alterando lá no código para me conseguir alterar a velocidade. Se eu quiser colocar o salto dela 900, ela vai pular mais alto do que estava. Se eu quiser botar aqui para ela voar, ela vai voar. Voou. Daqui a pouco ela cai. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um like e fique comigo nessa jornada, porque agora vai começar a saga de melhorar o jogo da galinha e fazer esse jogo virar um jogo AAA. Será que nós conseguimos? É nóis!